Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a influência das estações do ano nos nossos doshas. Então, tudo no universo é formado pelos 5 elementos e esses 5 elementos estão presentes inclusive nas estações do ano. Para a gente entender qual é a relação dos 5 elementos, das estações do ano e os doshas, a gente precisa saber e entender que cada elemento possui propriedades e características diferentes, né? Então, por exemplo, o éter, ele possui características como leve, frio, sutil, seco, delicado e volátil. O ar, ele possui as características de ser áspero, leve, seco, sutil, instável e bem móvel. O elemento fogo, ele possui as características de ser leve, quente, sutil, seco, picante e agudo. A água possui as características de ser macia, líquida, oleosa, escorregadia e fria. E a terra possui as características de ser dura, fria, estável, pesada, grosseira e letárgica e densa, né? Então, a gente sabendo as características e as propriedades dos elementos, a gente consegue, por exemplo, supor que quando o dia ele tá um pouco mais frio e mais seco, a gente tem a predominância dos elementos ar e éter, né? Justamente pelo ar e pelo éter serem frios e secos e leves, né? Então, quando a gente estuda Ayurveda, a gente começa a perceber, a prestar mais atenção nos ciclos da vida, tanto os ciclos internos quanto os ciclos externos, né? E a gente começa a perceber que a gente muda e que dependendo da fase da nossa vida que a gente tá, a gente precisa ter algumas atitudes, mudar algumas coisas, né? E isso a gente observa na própria natureza. A natureza, ela não é imutável, muito pelo contrário. A natureza está em constante transformação, ela vai mudando. E um exemplo disso são as próprias estações do ano, né? Então, dentro da medicina indiana, a gente tem uma coisa que chama Ritucharya. Ritucharya, né, que é essa adequação. Então, são essas pequenas alterações que a gente faz na nossa alimentação, na nossa rotina diária, dependendo da estação do ano que a gente se encontra. Então, daí a gente consegue perceber a influência que as estações do ano possuem nos nossos doshas e, consequentemente, no nosso corpo e na nossa saúde, né? Então, uma coisa simples que a gente já faz no verão, a gente já busca alimentos mais refrescantes, né? Lugares mais frescos, roupas mais frescas. No inverno, a gente busca alimentos mais pesados, mais quentes, roupas mais pesadas e quentes também. Então, falar que as estações do ano não influenciam no nosso corpo é balela, é mentira, né? Então, como existe essa relação entre as estações do ano e os doshas, então é importante a gente saber qual dosha que pode estar mais em, digamos assim, mais em destaque em cada estação do ano, justamente para a gente se programar e saber o que a gente deve fazer em cada estação do ano. Então, por exemplo, na primavera, o kapha, geralmente, ele fica um pouco mais agravado no nosso corpo. E isso, né, a gente pode observar através das rinites, sinusites que que as pessoas acabam tendo nessa época do ano. E a gente pode também, esse kapha, ele pode ser representado no corpo através do excesso de muco, excesso de secreções, né? Então, devido ao aumento desse dosha no nosso corpo, então a gente tem que fazer todas as medidas para evitar que esse dosha se agrave muito, ou seja, então a gente tem que evitar alimentos gordurosos, alimentos muito oleosos, dar preferência para os sabores picantes, então usar tanto os temperos quanto as pimentas na comida, e o sabor amargo e adstringente também são muito indicados nesse caso, evitar os laticínios e seus derivados, né? Nessa época do ano também, na primavera, o nosso fogo digestivo, ele não tá dos mais fortes, ele tá um pouquinho mais fraco, então a alimentação ela tem que ser um pouco mais leve, ela não pode ser uma alimentação muito pesada, certo? O chás nesse período da primavera também é muito bom, principalmente com ervas de potência quente, como por exemplo o gengibre, né? E pelo kapha poder estar um pouco agravado no nosso corpo, o ideal é que se faça atividade física de preferência com um pouco mais de intensidade mesmo, justamente para dar uma acalmada nesse kapha nosso que remete um pouco à letargia, um pouco de preguiça, né? No verão,
o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, tá mais baixo ainda do que na primavera. Então, nessa época do ano, as nossas refeições, elas devem ser mais leves ainda. Então, nada de comer comida pesada, porque o seu poder digestivo, ele não tá tão forte. Então, se você ingere uma comida muito pesada, pode ser que você não consiga digerir bem, sinta alguma sensação de indigestão. Tudo isso de uma forma geral, tá, gente? Lógico que tem as particularidades, se você está em desequilíbrio nesse momento ou não. Então, o verão, o sol tá muito forte, os dias são mais longos, então o sol tá muito relacionado ao dosha pitta. Então, a gente tem que fazer tudo para tentar acalmar um pouco desse pitta. Então, evitar o excesso de comida picante, evitar o excesso de pimenta, evitar o excesso de frutas ácidas e azedas que aumentam o pitta, evitar o excesso de exposição ao sol, principalmente nos horários em que o sol é muito forte, né? Outra coisa que a gente deve se atentar também é que depende muito do lugar que você mora. Às vezes o lugar que você mora, o verão, ele é quente e seco, mas às vezes no lugar que eu moro, o verão é quente e úmido, né? Então, dependendo disso, pode haver um agravamento de vata também, porque normalmente o verão ele é seco, né? Então aí eu posso agravar meu vata, mas se eu morar numa região litorânea, por exemplo, na verdade eu posso agravar um pouquinho do meu kapha também, porque aí o verão ele é quente e úmido, né? Então, se você mora, por exemplo, em São Paulo, que é quente e muito seco, né? Então, o vata pode estar gravado. Então, aí você também tem que tomar as medidas necessárias para acalmar um pouco desse vata. Então, a alimentação nesse período do verão, o ideal seria você dar um destaque um pouco maior nos alimentos com sabor doce. Então você pode tomar leite, comer os derivados do leite, não tem problema nenhum, né? Para acalmar um pouco desse pitta, os sabores amargo e adstringente também são bem interessantes, tá bom? Outra dica, normalmente no calor o que a gente faz? Bebe água gelada, suco com 5 pedras de gelo. A Ayurveda não indica fazer isso, porque no verão o fogo digestivo, o Agni, tá muito baixo. Se você ingere água gelada, né, com gelo principalmente, isso apaga mais ainda o seu fogo digestivo, então sua capacidade de digestão fica muito prejudicada. Então o ideal é você beber a água, suco na temperatura ambiente. E se for a água, no caso, se você quiser deixar a água um pouco mais refrescante, você pode colocar umas folhinhas de alguma erva que seja de potência fria, como a hortelã, por exemplo, mas aí a hortelã fresca, né? Então, todas essas medidas seria pra gente dar uma segurada no nosso pitta e, dependendo da localização, dar uma segurada no nosso vata também. O outono é uma estação de transição para o inverno, né? Então o clima já muda um pouco, já vem aquele vento um pouco mais gelado, aquele vento mais frio, né? E isso remete, né? Aquela questão do frio, do seco, remete a vata. Então geralmente a gente tem um agravamento de vata nessa época do ano. Então aí a gente deveria dar prioridade para os alimentos mais quentes, mais untuosos, mais oleosos. Não tem problema comer um pouquinho de comida um pouco mais gordurosa, né? Alimentos sempre bem cozidos, evitar alimentos crus, alimentos gelados, refrigerados, congelados, né? Então sempre dar uma cozida nos alimentos, nas verduras também, né? Mas dependendo do lugar que você tá, o seu outono ele pode ter um pouquinho mais de umidade, e aí você tem que observar para o seu kapha, né? E aí a dieta é voltada para minimizar o seu kapha, mas de um modo geral, o outono ele acaba agravando um pouquinho mais o vata, né? No caso, se você for tomar um chazinho nessa época do ano que tá um pouco mais frio, o chazinho deveria ser de potência quente, né? Então, ervas como o gengibre, que aquece bastante, a canela também é potência quente, também são bem indicados. No inverno, por incrível que pareça, apesar da gente não ter o calor, né, na superfície da Terra, que está muito relacionado ao pitta, nesse período do ano, então no inverno, o nosso fogo digestivo está a pleno vapor, então o seu Agni está muito forte. E o que isso quer dizer? Que de um modo geral, novamente eu tô falando, que depende da individualidade, particularidade de cada um.
Mas de um modo geral, o nosso acne, o nosso poder digestivo está muito forte. Então, por isso que no inverno a gente acaba comendo comidas mais pesadas, fazendo refeições mais pesadas, porque o nosso poder de digestão, ele de uma forma geral, se você não se encontra em desequilíbrio, ele tá mais forte, ele é melhor. Então, consegue digerir mais fácil os alimentos, né? Então, pode ser uma alimentação mais pesada. Você pode fazer uso de alimentos um pouquinho, não precisa ser aquela alimentação tão levinha do verão, né? Então, daí você já pode comer aquela feijoada que no verão ninguém quer comer. A gente acaba comendo, optando por alimentos um pouco mais pesados, né? Então, os cuidados também nessa época do ano deveriam ser voltados para cuidar do seu vata, que pode estar agravado geralmente por causa do frio, do gelado, daquele vento gelado. Mas como eu falei, também depende do lugar que você mora. Se no lugar que você mora o frio, a época do inverno é frio e seco, então pode ter um agravamento de vata muito grande, né? Aí a mesma coisa, alimentos quentes, bem cozidos, oleados, untuosos, úmidos, né? Evitar todo tipo de comida cru, gelada, congelada, comida seca, né? Mas se você mora num local que é mais úmido, a gente tem aquele frio mais úmido, né? Que aí pode ter o agravamento de CAF e aí a sua dieta e as suas orientações de rotina seriam voltadas para minimizar o CAFA. Então a gente consegue perceber que sim, existe uma relação, uma influência das estações do ano, do clima, nos nossos dosha e no nosso corpo, né? O tanto que tem algumas doenças que aparecem mais em uma época do ano e menos em outras épocas do ano, justamente por causa disso, né? Então, é importante sim a gente se atentar aos sinais do nosso corpo, o que o nosso corpo tá pedindo, o que o nosso corpo tá falando, não faz isso. A gente deve sempre observar, tentar se conectar tanto com o nosso interior quanto com o que tá acontecendo em volta, né? Porque o que tá acontecendo em volta também influencia dentro da gente. E isso eu acho que é uma das mensagens mais legais que a Ayurveda traz, essa conexão com a gente mesmo e com a própria natureza. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que, apesar de um pouquinho complexo, ele faz muito sentido se vocês pararem para refletir. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo texto e no próximo vídeo.